fazer uma revisão, né? Revisão para a sua prova mensal, que vai acontecer na semana que vem. De todas as matérias, vocês vão ter provas. Acredito, se tudo correr bem, que nós vamos retornar para o presencial na semana que vem, né? Então, você vai fazer a prova na escola mesmo. E tem que chegar lá preparado para tirar um super 10, né? Então, vamos dar uma revisada aí. Como eu disse para vocês, o capítulo 1 de simetria, nós vamos falar só um pouquinho. Vou mostrando as atividades, vocês vão me perguntando qualquer coisa. E o capítulo 2 é o que nós vamos mais praticar, que é sobre os números inteiros. Beleza? Estão me ouvindo bem, todo mundo? Sim. Alguém não consegue falar aí pelo áudio, eu vou liberar o chat. Se eu ver que começou muita conversa no chat que não tem nada a ver com a matéria, eu vou cancelar o chat. Então, se alguém não conseguir falar pelo áudio aí, só mandar uma mensagem no chat. Vira e mexe, eu vou estar olhando. Belezinha? Fala para mim se vocês estão conseguindo ver a minha tela agora. Sim, tô vendo. Tá Não. Ah, não, pera agora aí. foi. Isso, pera aí. Sim. E aí, tá aparecendo o livro? Falaram sim no chat, professor. Dá um parabéns pro Jonatas, que é o aniversário dele aqui. E vamos lá. E agora? Apareceu o livro aí numa boa? Sim, tá aparecendo. Esse é o capítulo 1. Vai cair na sua prova o capítulo 1 e o capítulo 2. Simetria. Translação. Ó, nós falamos sobre ligar os pontos, né? Vocês aprenderam a ligar os pontos no plano cartesiano. Aqui tem um plano cartesiano. Esse aqui é o livro de atividades, tá? Podem pegar o livro de atividades de vocês, que nós só vamos ficar no livro de atividades. Praticar aí no livro de atividades. Quem já recebeu o cronograma, percebeu que eu mandei lá atividades para vocês no livro de atividades, que era para vocês praticarem mesmo, né? Matemática só aprende praticando. Então era para vocês darem uma praticada lá. Aqui no livro de atividades, vocês têm aí algumas atividades para fazer, mas antes de começá-las, é sempre importante dar uma olhada nessa revisão que ele traz aqui. No início do livro de atividades, ele traz uma revisão para vocês do que você estudou lá na apostila. Então nós vamos dar uma olhadinha nela. Todo mundo está tranquilo nessa parte de ligar os pontos aqui? Sim. Sim, esse é fácil. Ligar os pontinhos, né? Daí tem a coordenada vertical e tem a coordenada horizontal. A horizontal que é deitada é o x. Sempre o x vem primeiro. Olha lá, a abscissa está aparecendo em primeiro lugar. Sempre o x vem primeiro. E depois vem a ordenada, que é o valor do y. Então você liga o x até chegar no y e encontra as duas coordenadas e forma o pontinho. Peguem o livro de atividade de vocês e vão me acompanhando aí. Página 2. Então todo mundo está tranquilo nessa parte? Davi, você pode ler aqui o que é a translação, que nós falamos também bastante sobre essas três formas de simetria. A translação é uma transformação geométrica que faz o uso de Deslocamento. ou de uma figura em uma determinada direção e sentido sem que a forma e o tamanho sejam alteradas. Isso, beleza, para o áudio. Na simetria de translação, então,
você tem uma repetição de alguma coisa. Olha isso aqui, essa é tipo uma bolinha, né? Está se repetindo, ó, uma do lado da outra, sem mudar o tamanho e sem mudar a forma. Continuou sendo uma bolinha, parecendo uma bolinha aí, que está se repetindo, continuou tendo o mesmo tamanho. Então, na translação, é como se você copiasse e colasse, copiasse e colasse. Copia e cola, copia e cola, copia e cola. Pode ser do lado, pode ser em cima, pode ser embaixo. Olha aí o exemplo dos triângulos. Aqui, no exemplo dos triângulos que vocês estão vendo aí, ele fez uma cópia do triângulo original, copiou do lado e depois copiou em cima. Só movimentando os pontinhos, né? Que nós vimos também em sala isso. Movimentar os pontinhos na malha quadriculada. Lembra que eu falei para vocês sobre os pontinhos aí. Então, se cair lá na prova, faça a translação desse triângulo aqui, 6 unidades para a direita. Então, você vai andar com ele, vamos supor esse que eu estou com a setinha, que é o original. Vocês estão vendo a minha setinha mexer aí? Sim? Sim. Beleza. Então, esse que eu estou com a setinha aqui, ó, que é o original, se o livro estivesse pedindo, faça uma translação 5 unidades para a direita. Então, você pegaria o pontinho B, anda 5 quadradinhos e iria parar aqui no E. O pontinho C andando 5 quadradinhos ia ser o F. O A andando 5 quadradinhos sobre a malha ia cair no ponto D. Então, você ia ligar os 3 pontos e ia formar o novo triângulo, que é uma translação do original. E lá em cima, a mesma coisa. Ele iria falar para você subir com os pontinhos, né? Anda com o pontinho A 2 unidades para a direita e sobe 3, por exemplo. Vai lá para o ponto G, ó. Andou 2 para a direita, subiu 3, vai no ponto G. Mesma coisa com o B, ó. Anda 2, sube 3, vai lá no ponto H. O C também. Anda 2, sobe 3, cai lá no ponto I. Aí eu faria uma translação do triângulo original para cima, né? Beleza? Translação, tudo certo? Alguma dúvida? Não. Beleza. Bem facinho. Rotação é o efeito que tipo a hélice do ventilador faz, né? A hélice do avião tem um eixo de simetria e vai girando algo em torno desse eixo. Tipo as setinhas estão girando, ó. Esse é o movimento de rotação. Observa que as setinhas não mudaram de tamanho e nem de forma. Continuaram sendo a mesma seta. Só mudou a cor, né? Mas estão fazendo a rotação aqui, girando, girando, girando. Sara, pode ler o que significa rotação? Calma. Ai, ai. Livro de atividades, página 3. Sim. A rotação é uma transformação geométrica que faz o uso do giro de um objeto em torno de um fixo. Feito de rotação. Dependendo do ângulo, assim, a forma e o tamanho sejam alterados. O giro pode ser feito em sentido horário ou anti-horário. Muito bem, então o giro pode ser feito no sentido horário ou anti-horário. Essas coisas podem cair na sua prova, né? Eu posso perguntar, qual é o sentido de rotação que você está percebendo aqui nessa imagem? Horário ou anti-horário? E aí, o que você responderia? Horário. Não. As setinhas estão rodando nessa direção aqui, ó. É anti-horário? Anti-horário, professor? Anti-horário, porque o relógio ele não roda nessa direção aqui, ó. Ó. Sim ou não? Acertei. Sim. Parabéns. O relógio ele roda.
Isso, os ponteiros do relógio rodam na direção para a direita, né? Fazendo um giro para a direita. E esses daí estão fazendo um giro para a esquerda, essas setinhas aí. Estão girando para a esquerda, sentido anti-horário nessas setinhas. O relógio, ele faz um giro no sentido horário. Beleza? Então, tudo que for contrário do relógio é anti-horário. Tranquilo aí? Alguma dúvida sobre rotação? Posso colocá-la na prova, por exemplo, uma imagem como essa das setinhas e perguntar qual é o tipo de simetria que está sendo feito aí, criada com essas setas. O que vocês responderiam? Rotação. Rotação. Muito bem, então eu posso colocá-la na prova dessa forma também, colocar lá uma imagem e perguntar qual é o tipo de simetria. Posso também perguntar para vocês o que é a simetria de rotação, para você falar um pouco dela, o que é a simetria de translação, que nós falamos agorinha, para você falar um pouco dela, e o que é a de reflexão, que é o que mais nós fizemos na sala, quando tinha uma parte de um lado do eixo e você fazia outra parte, lembra? Que vocês fizeram bastante isso. E eu ensinei para vocês que era só você... A gente fez bastante. Isso, então aqui a simetria de reflexão é quando reflete algo, né? Ao contrário. É como você se olhar no espelho. Tá tendo seu reflexo ao contrário ali. Tranquilo? Simetria de reflexão. Tá vendo aqui que nessa imagem tem uma parte que está apontando para um lado e a outra parte é o oposto, está apontando para o outro lado. Cuidado, hein, na hora da prova. Pode ler aqui o que é a simetria de reflexão, Jonatas? Ô, professora, eu não tô com o livro, professor. O meu livro está no reforço. Mas você não está vendo minha tela aí? Não dá para você ler? Ah, dá, professor? Quer que eu leia? Pode ler. É uma transformação geométrica que Conserva conserva a forma, o tamanho das figuras, a posição da figura transformada, a oposta e a original, da né? figura original. Isso, muito bem. Então, a simetria de... A simetria de reflexão é uma transformação geométrica que conserva a forma e o tamanho. A forma e o tamanho, só que fica oposto, né? Observa que um lado aqui é igualzinho o outro, só está oposto. Um para a direita, um para a esquerda. Todo mundo percebeu? Tem alguma dúvida? E o que eu vou me basear para fazer isso? O eixo. O eixo de simetria que vai te ajudar. E que não fosse assim, eixo. Ah, não, sempre vai ter um eixo de simetria para você se basear. Sempre vai ter o eixo, Jonas. Olha aqui, nessa imagem fica mais fácil da gente E que ver. não tiver, professor. E que não. Vai ter, vai ter. Se não tiver, você faz um eixo. Vamos supor que aparecer só uma malha quadriculada. Aí você faz igual esse de vermelho aí, ó. Divide bem no meio certinho. Aí faz uma parte para um lado, outra parte para o outro. Boa pergunta essa daí, Jonas. Mas a maioria das vezes vai... Mas na maioria das vezes sempre vai ter. Mas se não tiver, você pode criar ele bem no meio aí. Tá vendo que esse eixo de simetria tá bem no meio da malha quadriculada? Tá vendo? É porque tá bem no às meio? vezes a gente aprende uma coisa, a gente não sabe que a gente pode criar ou Isso, não. parabéns, boa pergunta. Então eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Vou até aumentar essa porque é boa.
Vou mostrar aqui para vocês o que está acontecendo. Observa que com o eixo de simetria e com a malha quadriculada, fica fácil da gente fazer aqui a simetria de reflexão. Vamos supor que já tivesse uma parte feita, no caso esse aqui, que eu estou movendo o mouse nele. Já está feito. Aí eu peço lá na prova para você fazer o outro lado. A mesma coisa, mesma forma, só que é o reflexo, né? Uma oposta da outra. O que que você faz? Eu ensinei que a melhor forma é você olhar o eixo e fazer a distância dos pontos para um lado e para o outro. Olha o ponto F. Qual é a distância dele até o eixo? Estou mostrando aí com o mouse. Qual é a distância dele até o eixo? 2 cubinhos. 2 Digamos quadradinhos, né? 2 espacinhos. Então, você vai para o outro lado e dá uma distância de 2 espacinhos e cria aqui outro ponto, que no caso seria o B. Vamos olhar o ponto E. Qual que é a distância do ponto E do eixo? 4 espacinhos. Dá uma olhada. Ponto E está a uma distância de 4 espacinhos. Então, vamos criar o oposto lá do outro lado. Dá uma distância de 4 espacinhos e seria aqui o ponto A que eu criei. E o H tem que contar. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espacinhos o H. O H está a uma distância de 7 espacinhos. Então, eu olho no meu eixo aqui. Ô, professor, e que o H tivesse em 8 de distância? Aí você andaria 8 para o outro lado, mas como só está 7, né? Então vou andar 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha lá, o ponto D é o reflexo do ponto H. O ponto D é o reflexo do ponto H. O ponto A é o reflexo do ponto E. O ponto B é o reflexo do ponto F. E o ponto C é o reflexo do ponto G. Aí depois com a sua régua, que você pode levar a régua, né? Vai precisar, com a sua régua você liga os pontos, para ficar bem bonitinho assim. Porque se fizer tudo bagunçado, tudo torto, eu vou precisar descontar ponto, né? Porque régua é material de mochila, tem que ter. Então todo mundo já leva a régua na semana que vem, porque vai precisar na prova. Tranquilo? Professor, Perguntas. o senhor vai passar muitos desenhos na prova ou só Não, alguns? pouco. Umas 2 ou 3 questões só, no máximo. Amém. Um de simetria e outro de, tipo, assim, de aumentar e diminuir. Ligar os pontos, de fazer o desenho. Essas duas coisas precisam praticar. Ligar os pontos, aprender a ligar os pontos, sobre as coordenadas, né, no plano cartesiano, que foi a primeira coisa que eu falei, vou voltar aqui. Ó, esses 2 capítulos que vão cair na sua prova, simetria, que é esse que nós já estamos terminando de falar, e os números inteiros que eu vou falar com vocês já já. Isso aqui tem que saber, ó, ligar os pontos e tirar as coordenadas. Vamos supor que não tivesse essa tabela aqui com os pontos para vocês. Imagina que não tem. Só apareceu esse gráfico aí, que é o plano cartesiano, e os pontinhos. Aí eu pergunto assim para você, qual é a coordenada do ponto B? O que você me responderia? 1,5. Muito bem. A coordenada do ponto B, eu vou colocar aqui, só para vocês não esquecerem como que se coloca a coordenada. A coordenada do ponto B que eu perguntei ali, que está aí na página 2 do livro de atividades, seria 1 para x, sempre vem primeiro o valor de x, depois, vou colocar um ponto e vírgula aqui, vem o valor do y, que é vertical. Então, a coordenada do ponto B seria 1 para x e 5 para y.
Dá uma olhada aí no livro de atividades, página 2. Fala aí outro ponto para mim colocar a coordenada. O ponto E. Ponto E, quem falou aí? Gisele. Muito bem, Gisele. Agora eu vou fazer esse E, porque muita gente erra quando o ponto está em cima da reta. Mas eu expliquei para vocês. Quando o ponto está em cima da reta, uma das coordenadas é 0. Se ele está na reta x, a coordenada y que vai ser 0. Se ele está na reta y, a coordenada x que vai ser 0. O ponto E está em cima de qual reta? Fala para mim. Na Do X. Isso, se ele está na do x, o y vale 0. E o x vai valer o número que ele está em cima. Ele está em cima de que número? o 6. Parabéns, vocês estão ligados aí. Vamos tirar 10 nessa prova. Então, aqui seria x, porque o ponto E está em cima do 6, do x. E aqui seria y, porque se ele está em cima da reta x, a coordenada y vale 0. Beleza? Tranquilo? E quando o ponto está em cima do cruzamento das duas retas? Tipo assim, eu tenho a minha reta x e a reta y, aí tem um ponto bem aqui, ó, bem no encontro das duas. Qual é a coordenada dele? Professor, 0,0. 0,0. Beleza? Todo mundo não esqueça disso. Tranquilo, tranquilo. Vamos voltar aqui. Agora tem as atividades, ó. Aí eu passei algumas atividades para vocês. Se vocês fizeram aquelas atividades lá da apostila, já está tranquila. Mas aqui o livro de atividades tem um monte de coisa para vocês praticarem, ó, sobre simetria. Vocês podem praticar. Quando nós retornarmos, na terça-feira, vocês terão aula comigo. Então, eu vou corrigir tudo isso com vocês, o máximo que der, né? Eu vou dar mais uma revisada com vocês, porque nossa prova vai ser na quinta-feira. Então, fiquem tranquilos. Se vocês retornarem na terça, vai ter uma aula comigo presencial antes da prova ainda. Mas eu estou mostrando aqui para vocês as atividades que vocês podem fazer. Está no livro de atividades. Simetria. eu fiz, professor, fiz tudo Parabéns. ontem. Quase tudo, né? Porque é bastante. Eu fiz algumas partes. Bastante. Eu vou mostrar aqui. Eu fiz metade já. Por exemplo aqui, ó. Se eu perguntasse para vocês, nesse exercício 10, qual desses objetos ou formas aí, ou coisas, tem algum tipo de simetria? Simetria de reflexão, por exemplo. O tomate tem simetria de reflexão? Não. Não, né? Porque não tem como dividir o tomate em duas partes iguais que sejam opostas. E o balde tem simetria de reflexão? Não. Assim, tem. O balde tem, né? Dava para dividir ele bem no meio aqui, fazer um eixo de simetria bem no meio. E a borboleta? Tem. Tem, né? Aqui, simetria. Dava para fazer também uma divisão dela bem no meio. Esses peixinhos têm algum tipo de simetria que você enxerga? Tem. Qual? Se cortar, tipo, Ali no meio tem. Dá pra ser assim. Rotação. E esse... Dava para fazer aqui a simetria de reflexão nesse negócio de macarrão aqui, de massa? Nessa letra aí? Esse rolo aí? Dá pra fazer bem no meio ali no... Isso. na letra E. A F. Dava para ter algum eixo de simetria?
Sim. Sim, no meio. Sim. A G Também. também. A H Também. Também. Aqui, por exemplo, esse exercício 11, era só você pegar essa letra F e ir rodando da forma que está aí, acompanhar a rotação. Esse daqui é um tipo de simetria de rotação, ó. Pegou a letrinha F, deitou, depois girou de novo. Qual seria a próxima forma da F? Como que ela iria parar? Era isso que era para você fazer. O da Ana Gomes ficou bom. Isso. Ah, ficou muito bom. Aí você me pergunta, professor, mas eu vou ter que desenhar perfeitamente? Não, mas vocês têm a malha quadriculada, ó. Com a malha quadriculada e com a régua, dava para fazer esse gatinho do outro lado aqui bem legal. E esse O meu não barquinho ficou tão também. ruim, porém ficou feio. Olha lá. Então aqui, ó, se eu colocar na prova, por exemplo, um gatinho desse de um lado, você tem que fazer o oposto, hein? Então o gatinho está olhando para a esquerda ali, ó. O outro E fazer gatinho tem perder nota? Não estou falando que vai perder nota, tô falando que você tem que dar o seu melhor. Você tem a malha quadriculada e tem a régua. Não vai fazer um sapo que tem um gato, né? Então tem que tentar fazer o melhor que você conseguir. Aí o barquinho está de um lado, faz o oposto do outro. Ô, professor, Beleza? faz uma conta aí pra mim. Vou colocar conta. Agora nós vamos lá para a página 13. Peguem aí. Nós vamos falar sobre os números inteiros. Esse sim é o que mais vai cair na sua prova. Esse capítulo aqui é o que mais vai cair na sua prova. Então, peguem aí, página 13, fazendo favor. Para o áudio de vocês. E aí, professor? Jonatas, para o áudio. Senão eu vou precisar desativar. Vamos lá? Então, aqui, os números inteiros é o que mais vai cair na sua prova. Você tem que saber a diferença dos positivos para os negativos. Tem que saber representar o número usando o sinal de menos, né? O sinal de menos pode ser usado em números, por exemplo, nas temperaturas, no saldo, não é verdade? Então, aqui, o conjunto dos números inteiros é esse Z. E ele é infinito, os números inteiros? Tem alguma coisa que mostra se é infinito ou não, né? O que é isso? O que mostra para a gente se é infinito ou não? As reticências, né? Olha lá. O conjunto dos números inteiros é infinito. Negativos, Aí voltou. os negativos são sempre menores que os positivos. Os positivos são sempre maiores que os negativos. Aqui tem a representação na reta numérica. Eu poderia muito bem colocar, por exemplo, assim, uma dessa reta na prova e perguntar para vocês qual é o número que está no ponto P. Vamos supor, mas estaria faltando alguns números aí, né? Vocês iriam ter que descobrir. Qual era o número que estaria no ponto P? Daí estaria aparecendo só a letrinha P e não teria o número 3 aqui. Aí você deveria que descobrir que aqui é a posição do 3. Ou eu poderia perguntar sobre o Q, que está na posição menos 4. Ou eu poderia perguntar quem é o maior. Jonatas, pode falar. Jonatas? Eu acho que ele clicou na mão sem querer. Vamos lá, gente. Não pode ficar perdendo tempo, não. Então, aqui eu poderia perguntar quem é o maior para vocês, o 3 Tá bom, ou o menos 4? Valeu, professor. Ô, professor,
O que é... Jonatas, pode falar. Ô, professor, eu não entendi. Você pode explicar tudo de novo? Que eu não entendi. Eu não entendi, o áudio travou. Ah, tá, o áudio travou. Então, eu estou falando já do capítulo 2, que é o que mais vai cair na sua prova. Então, eu falei aqui que os números inteiros são positivos e negativos, infinitos negativos e infinitos positivos. E esses números inteiros, eles podem ser representados, né, com o sinal de menos, quando for negativo, ou com o sinal de mais, quando for positivo, igual vocês estão vendo aí nesses dois pontinhos, ó. O primeiro pontinho fala da temperatura negativa, menos 24, e o segundo pontinho fala de um saldo positivo, que é quando está sobrando dinheiro, né, mais 200. E se o número não aparecer o sinal, ele é positivo ou negativo? Negativo, né, professor? Positivo, né? Falei várias vezes na sala que quando o número não aparece o sinal, ele é positivo. Só vai ser negativo quando tiver o menos, o risquinho na frente. Aí ele é negativo. Aí eu falei aqui também sobre a representação na reta numérica. Igual vocês estão vendo aí agora a reta numérica, ó. Tá vendo aqui? E eu falei para vocês, por exemplo, que às vezes pode aparecer uma letra em uma posição, mas não vai aparecer o número, para você descobrir qual é o número da letra ali. Vocês fizeram essas atividades na apostila, pode dar uma olhada depois lá. Nós corrigimos também. Então vamos supor se eu perguntasse para vocês também, qual é o maior? O ponto Q, que está bem aqui, ou o ponto P, que está bem aqui? Quem é maior? O ponto P. Por quê? Daí vai ter aquele justifique. O que você responderia? Porque todos os positivos são maiores que os negativos. Muito bem, era só fazer e falar isso aí. Mas e se não tivesse os números aqui, por exemplo, 3, nem o menos 4, ou não tivesse alguns números, mas tivesse só o zero, não tivesse mais nenhum número, só o zero, você já saberia quem é maior e quem é menor? Sim, por conta Sim, que né? o que tivesse na frente ia ser o positivo, então ia ser maior. Parabéns, isso mesmo, Se certinho. estivesse na direita. Muito bem, então se tivesse só o zero aqui na reta numérica, aí você já saberia que quem está na frente do zero são os positivos. E quem está para trás do zero são os negativos. Módulo. Módulo é a distância do número até o zero, lembra? Quando tem aquela paredinha, módulo ou valor absoluto. É a distância do número até o zero. Então, vamos supor que pergunta lá, módulo de mais 5 é 5. A distância do 5 até o zero, que é a origem, né? Módulo de menos 3 é 3. 3 unidades, porque é a distância do ponto B, que está lá no menos 3, até o zero. Módulo, não usa o sinal. Quando aparecer lá a paredinha do módulo, você já sabe que vai colocar só o número, sem o sinal. Já vamos chegar nas atividades. Oposto ou simétrico. Oposto é o contrário. Contrário de ganhar, perder. O contrário de mais, menos. Então, se eu perguntasse para vocês, qual é o oposto ou simétrico do menos 5? 5. 5. Qual é o oposto ou simétrico do mais 5? Menos 5. Menos 5. Está escrito aqui, ó. Os números mais 5 e menos 5 são opostos ou simétricos, porque eles estão à mesma distância da origem, que é o zero. Então, quando estão à mesma distância da origem, eles são opostos. Mas você só vai lembrar
de uma forma bem simples, que é só trocar o sinal, né? Se eu tenho o mais e eu quero o oposto, é só eu colocar o sinal de menos. Se eu tenho menos e eu quero o oposto, é só eu trocar o sinal para o mais. E assim por diante. Alguma dúvida por enquanto dos números inteiros? Não, professor. Nós falamos também novamente sobre isso, ó, par ordenado. Então, eu posso muito bem colocar lá um plano desse aqui, cartesiano. Aí, vou falar para vocês, ligue os pontos A, B, C, D e E no plano cartesiano. Represente os pontos no plano cartesiano. Olha aqui, já está respondido. Mas dá uma olhada se você saberia fazer isso, colocar os pontos aí dessa forma que estão. Todo mundo tá craque? Sim, Olha lá o ponto E, igual eu falei aquela hora, hein? 0, 0, bem no meio. O ponto A ligou o 2, subiu, subiu, subiu até chegar no 3, aí trouxe o 3 e fez o pontinho. Lembra que eu falei que se você for fazer os risquinhos, né, tem que ser pontilhado. Ou você não faz, igual o livro não fez, ó, ele não fez risquinho nenhum, só colocou o ponto no lugar certo. Ele não fez o caminho aqui com lápis ou caneta, nada. Ele só colocou o pontinho e fica até mais bonito, né? Fica até mais organizado. Mas se você for fazer o caminhozinho assim, tem que ser pontilhado. Tipo assim, ó. Não vou fazer. Isso. Quando tem a malha quadriculada, acho que nem precisa. Mas se você for fazer, se tem ali seu plano cartesiano, vamos supor que você quer ligar o 2 no 3. Você tem duas opções. Como tem a malha quadriculada, você só pode colocar o ponto aqui no lugar certo. Vamos supor que seja o ponto A. Ou você coloca só o ponto no lugar certo, sem fazer risquinho nenhum, ou você faz os risquinhos assim, ó, pontilhado. Aí você que escolhe. Beleza? E esse daqui seria o ponto 2 e 3. Aqui é o X horizontal e aqui é o Y na vertical. Tranquilo? E retornar. Sim. E depois nós vimos essa parte de ampliação e redução, um comecinho, mas isso aqui não vai cair na sua prova. Então vai cair só até onde eu falei aí para vocês, par ordenado. Beleza? Só o capítulo 1 e 2, mas até a página onde nós fizemos em sala. Até, por exemplo, a página 38. Olha aí no seu livro, a página que nós começamos até a 38, 37. Beleza? Então vamos lá. Agora sobre os números inteiros, hein? Dá uma olhada aí que eu vou corrigir lá na minha lousa digital. Quem já fez essa número 1 aí? Dá uma olhada aí no seu livro de atividades. Tá bom, professor. professor, só um minuto, porque eu vim pra mesa agora e eu tô me arrumando aqui. Muito bom. Então eu vou colocar aqui para vocês irem fazendo as atividades. Livro de atividades.
páginas. Página 16 à frente. Vão tentando fazer, que agora esses 15 minutinhos aí finais eu vou tirar dúvidas, ajudar vocês. Professor, Pode falar. Se infelizmente continuar online semana que vem, a gente vai ter aula de todas as matérias em um dia ou vai continuar sendo, tipo, cada professor marca? Aí eu já não sei, né? Tem que ver. Talvez seja como foi o ano passado, ou talvez mude alguma coisa, né? Tem que ver Professor, que agora. saudade de você. Tá, viu só? Hoje era pra gente estar comemorando lá na sala. Meu aniversário, né, Seu professor? aniversário, né? Vamos. Muito bem. Façam aí as atividades. Professor, eu tô com 12 anos agora. Muito bom.